Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Hoje, a nossa aula é para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre a industrialização no Brasil. Isso é de grande importância para a nossa economia, para as nossas relações sociais, e nós vamos ver algumas coisas como por que industrializar, como essa industrialização aconteceu e, principalmente, quem financiou essa industrialização. Tranquilo? Então vamos lá. Essa é uma foto do início, das primeiras indústrias no Brasil, bem diferente dos modelos que nós temos hoje. Tranquilo? Vamos começar falando por quem financiou, esta industrialização. Nós estamos vendo aqui os cafezais, colheita de café, São Paulo. Então, já nos dá uma ideia de quem financiou a indústria brasileira. Por quê? Vamos pensar. Esse café que foi colhido lá nas fazendas, pelos escravos, se você voltar aqui você percebe, e aí ele precisava chegar até o porto. Como que isso acontece? No lombo de mulas? Carregado pelos escravos? Olha o tempo que ia gastar. Então, as primeiras ferrovias chegaram aqui. Chegaram de fora, que não tinha indústria que pudesse fazer as ferrovias. Então, os primeiros transportes ferroviários chegaram para atender às necessidades dos donos das fazendas de café, que eram chamados barões do café. Ok? E até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa. Lembra da nossa primeira foto? Aquelas indústrias bem arcaicas. Na verdade, aquelas oficinas. Não é verdade? Então, a base da economia brasileira era perdão, pessoal. Nós podemos ver aqui que houve uma falha aqui, mas espera aí. O café. Esse cafezinho que o brasileiro gosta tanto, foi a base da economia brasileira. Tá certo? E aí? As origens da indústria no Brasil datam do início do século XIX. Aí vem a primeira questão para a gente pensar. Nós podemos colocar aqui uma das características da industrialização no Brasil é tardia. Por que, Eliane, tardio? Por que tardio? Começou tarde? Se você imaginar que a Revolução Industrial foi no século XVIII, lá na Inglaterra, isso você viu na história, nós já estamos aqui, século XIX, e aqui ainda não iniciou. Olha o que eram as nossas indústrias. Oficinas. Então, a industrialização no Brasil, na verdade, 2 séculos de atraso. Tranquilo? Então, isso aqui, a gente fala origens, mas olha o que eram as nossas indústrias.
Tranquilo? É importante a gente ver esses detalhes para a gente poder entender todo o processo. Tá? Você vai entender através dessa aula por que a região sudeste é a região que tem a maior concentração populacional. No final dessa aula você vai entender isso. Por quê? Ok? Os estabelecimentos surgiram, em sua maioria, no Sudeste brasileiro. E aí é uma outra questão. Os cafezais estavam em São Paulo, sul de Minas. Né? Começou no Rio, Minas e mais tarde em São Paulo. Só que ele ficou pela terra, pela propriedade das terras, São Paulo e depois o norte do Paraná. Ok? Então nós temos aqui, os estabelecimentos surgiram aonde? Sobretudo na região sudeste. O açúcar foi o primeiro produto de exportação do Brasil, lá no Nordeste. Só que os holandeses estavam comandando esse comércio. E agora nós vamos para o café. Tranquilo? E nós vamos estar crescendo através do café, aonde nós vamos dizer que surgem, né, as fábricas para secar, torrar. E aí, mais uma vez eu volto a lembrar, a necessidade que as ferrovias tinham para levar esse café, porque no Brasil não tinha público suficiente para tomar esse café. Então ele exportava para a Europa. Tranquilos? Em 1830 a 1929, teve a expansão cafeeira, assumiu uma importância no desenvolvimento industrial. Por quê? Porque o lucro que se obtinha no café, eles começaram a investir na importação de máquinas para as primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. Eu falei para vocês no outro slide. Tá? Então, o açúcar teve uma importância muito grande, mas muito mais que o açúcar foi o café para a nossa economia. E nós temos agora uma questão séria aqui. O mundo viveu um problema grave em 1929. Alguém se lembra aí da história? Então, esse probleminha grave que o mundo viveu, estou dando um tempo para vocês pensarem. Todo esse problema, o mundo passou o quê? Por uma crise na Bolsa de Valores de Nova York. Crise de 29. E aí o que que tem? Quando você entra em crise e está sem dinheiro, você corta o supérfluo. E o cafezinho era supérfluo. Ou não? Então, esses barões do café se viram obrigados. Eles já estavam começando a investir na indústria, então agora vamos investir mais ainda. Porque renovar plantações de café para vender para quem? Se a Europa não está comprando, se os Estados Unidos não estão comprando o nosso café. Além dos lucros obtidos com a produção do café, as duas guerras mundiais fizeram com que a economia brasileira tomasse um novo rumo.
Eliane, o mundo está em guerra para lá, e o que isso tem a ver com a economia do Brasil? Primeiro, os países envolvidos na guerra, eles não vão fabricar bens de consumo para as casas. Exemplo, fogão, geladeira. Não pensa em micro-ondas e iPhone não, porque naquela época não tinha. Por favor, não brinca não. Mas, outra coisa, quem ia colocar um navio cheio de material no oceano para viajar e correr o risco de ser afundado por um navio inimigo? Então, o Brasil se viu obrigado a fazer os bens de que ele precisava. Então, um outro fator que obrigou o país a correr para ter a sua indústria foram as duas guerras mundiais. Ok? Com a queda na produção industrial dos países envolvidos nos conflitos, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. E a solução foi produzir internamente. Então, o Brasil se viu obrigado a produzir o que ele precisava. Então, nós podemos dizer que a industrialização no Brasil, ela foi tardia e hiper necessária, porque não tinha para onde correr. Tranquilo? Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek. É interessante, vou dar um parêntese aqui na aula. Em Governador Valadares, nós temos uma grande avenida que se chama JK. Você sabe por quê? Olha aqui. J. Que tem gente que não sabe disso. Ok? Agora vamos lá. JK, ou Juscelino Kubitschek, fez um governo onde a temática dele, ou o objetivo do seu governo era crescer 50 anos em 5. Então ele investiu muito para que essa indústria pudesse crescer, para que o Brasil pudesse crescer em todas as áreas e principalmente na indústria. As características da industrialização brasileira. Tardia, nós já falamos. Substituição de importação. Os produtos que eram importados começaram a ser fabricados aqui. Por quê? Porque ninguém queria vender. Ninguém queria, não tinham como vender. A dependência de capital e de tecnologia estrangeira. Lembra que nos primeiros slides nós falamos que com o dinheiro do café eles estavam comprando máquinas para montar as indústrias aqui? Então isso significa que a indústria era dependente da tecnologia de fora. Ok? O Sudeste apresenta a maior concentração industrial do país. Continua abrigando uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Como nós falamos, o dinheiro que financiou a indústria veio do café, o café estava na região Sudeste, então aonde é que essas indústrias iam se concentrar? No Sudeste, principalmente São Paulo. Está explicado aí? A região Sudeste é a mais urbanizada. Por quê? Porque a indústria, logicamente, ela traz a pessoa do campo para trabalhar nas fábricas.
Então, a industrialização ou as indústrias são o fator primordial para o crescimento da urbanização. E aqui nós temos a região mais urbanizada é a região sudeste, nós já vimos o porquê. O centro-oeste, com 88,8%, o sul, com 84%. Aí alguém poderia até dizer para mim, Eliane, mas o sul tem as melhores cidades, cidades modelo, eu sei, mas é muito voltado para a agricultura e pecuária. Tranquilo? O norte, epa, Eliane, peraí. No norte nós temos a floresta lá, Eliane. Não esqueçam da Zona Franca de Manaus. E o nordeste. Tranquilo assim, pessoal? A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade. Lembra? No início eu disse, o café era quem comandava, era a agricultura. O Brasil era um país agrícola. Hoje, não. Hoje, a industrialização é quem comanda a indústria, ok? E tornando outras atividades desenvolvidas e também de importância vital na economia. Que tipo de atividade? O comércio, o transporte, a prestação de serviço, tudo isso subordinado, tá? Tanto a pecuária, o extrativismo, subordinado a esse processo das nossas indústrias. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós observamos que, à medida que a industrialização se desenvolve, as cidades crescem, o país se torna mais urbanizado. Ok? Então, nós podemos perceber que esse processo de urbanização no Brasil começou por volta de 1930, chegando hoje, onde nós temos cerca de 80% da nossa população vivendo nas cidades. Em 1830, 80% da nossa população vivia no campo. Tranquilo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma SMED-GV, faça as atividades, marque que fez, não esqueça disso, hein? E se inscreva no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau, até a próxima.